bem-vindos ao canal A Voz do Labirinto. Como eu prometi, eu vou trazer aqui hoje para vocês os fragmentos órficos que falam da Perséfone fora do contexto de rapto, né? São 3 ou 4 fragmentos que falam da Perséfone, que eu retirei todos desse livro, e eram os Logos de Alberto Bernabé. Eu sempre troco Bernabé por Barnabé, mas é o mesmo autor, tá? Então eu vou ler os fragmentos e eu coloco eles na tela também. E o primeiro fragmento eu acho muito importante, principalmente pra gente desmistificar a relação da Deméter com a Coré, com Coré, que seria a própria Perséfone, né? Então é o fragmento 284. Em Orfeu, Deméter, quando transmite a soberania, quando transmite a Coré a soberania, diz: mas depois que subires ao leito florido de Apolo, parirás esplêndidos filhos com fogo resplandecente no rosto. Está na página 213 desse livro que eu mostrei. Por que esse fragmento para mim é importante? Porque ele claramente fala que Deméter transmite a soberania a Coré. O que isso significa? Deméter, ela tem o domínio dela sobre a terra, né? Tanto que no rapto, quando ela está sofrendo e sentindo esse luto pela filha, toda a terra fica devastada pela seca, pela fome, tanto que Zeus interfere, né? Para trazer a Perséfone de volta. Então, por aí a gente vê o poder da Deméter. E um fragmento que aponta que esse poder foi transmitido de mãe para filha, porque ela transmite a soberania. Isso, obviamente, mostra pra gente que essa relação popular, né, que se popularizou, de que é utilizada, inclusive, em textos e teses acadêmicas sobre de que essa relação entre Deméter e Perséfone seria tóxica e de alguma forma narcisista, reduzindo Deméter a um exemplo de mãe narcisista. Então, esse próprio fragmento já retira Deméter desse lugar de uma mãe tóxica que não respeita a filha. Então por aí a gente vê que a Deméter, ela tanto respeita a Perséfone que transmite a ela todo o poder e domínio do seu próprio reino, né, do seu reinado ali na terra. Ela transmite a Coré a soberania antes de ser raptada. E nesse mesmo fragmento a gente vê a questão dela subindo ao leito de Apolo, que é essa relação que eu falei de Coré, Perséfone, com Apolo, né? Isso não é desconhecido na tradição homérica, acho que até bastante comentado, né, de que Apolo era um dos favoritos, que Deméter tinha o seu favoritismo. Então aí a gente vê, e não é muito apontado se essa relação de fato se concretizou, né, embora o autor tende a acreditar que sim. Mas nos outros fragmentos eu não sei, não tenho muita certeza assim, se essa relação se concretizou. Mas eu acredito que sim, porque, bom, devido aos outros fragmentos que eu vou falar. Então a gente vê essa relação, se desmistifica essa relação tóxica da Deméter e de Coré, e vê que, por esse fragmento, que a soberania de Deméter foi transmitida para a filha antes do rapto. A gente tem outro fragmento que fala de Ártemis, e o autor, ele acredita que nesse fragmento não estaria se falando de Ártemis, mas sim da Perséfone, porque há todo um sincretismo ali, né, entre Ártemis e Perséfone, mas eu meio que discordo, né? Ele acredita que esse fragmento estaria se referindo e confirmando a união entre Ártemis e Perséfone, devido à proximidade dos fragmentos, né? É o fragmento 285 de Orfeu. E Orfeu, vosso poeta, diz que Apolo tomou a própria irmã Ártemis
a quem ultrajou em Delos junto ao altar. Esse é o fragmento. E o autor ele acredita que esse fragmento está falando de Ártemis, mas como há uma relação ali profunda entre Ártemis e Perséfone, entre um sincretismo entre as duas mesmo, né? Ele acredita que estaria falando da Perséfone, não de Ártemis, mas eu discordo um pouco. E a gente tem outro fragmento. Esse também é muito interessante, porque fala de 9 filhas de olhos brilhantes, que eu acredito tá falando das musas, né? Porque não tem outro conjunto, pelo menos eu não conheço. Se vocês conhecerem, me falem aí. Eu pesquisei, eu não achei outro conjunto de deusas, de entidades, sei lá, de ninfas, que seria fechado assim como as musas, né? Então é o fragmento 293. Por isso se diz que Coré se une ao terceiro demiurgo, entre parênteses, o autor coloca Zeus, e aqui é muito interessante, muito importante, porque você vai ver muitos fragmentos que tem isso entre parênteses, que você acha que você lê e você acha que estaria no próprio fragmento, mas não, é uma inserção direta do autor. Então ele não explica o porquê que ele acha que esse terceiro demiurgo é Zeus. É Zeus, mas ele acredita que seja, né? Então ela se une ao terceiro demiurgo, que seria Zeus, e dá à luz, como diz Orfeu, 9 filhas de olhos brilhantes, produtoras de flores. Eu acredito que estaria falando das musas, já que na própria tradição américa as musas são filhas de Zeus e Mnemosyne, que originalmente seria uma das musas originais, mas não sei, acho que não, justamente por esse número, eu acredito que seja as musas, porque eu não conheço outro conjunto que fale necessariamente de 9, né? Eu só conheço as musas mesmo. E ela fala de olhos brilhantes, produtoras de flores. E eu também não acho que esteja falando de Zeus, eu acho que na verdade está falando de Apolo. Por quê? Porque é uma inserção direta do autor. E essa questão do terceiro demiurgo é uma coisa muito interessante para mim, porque eu acho que ele confunde um pouco porque o conceito de demiurgo para o gnosticismo é um, e o conceito de demiurgo para os gregos é outro. Então os gregos não tinham esse conceito assim de vários demiurgos, sabe? Eu não sei, eu achei essa parte um pouco estranha, mas esse é o fragmento. Então para mim, como não fala no fragmento que é Zeus, é uma inserção direta do autor, você poderia falar que é qualquer divindade, né? Qualquer deus. E do fragmento anterior fala que ela sobe ao leito de Apolo e parirás filhos com fogo resplandecente no rosto. E aí, nesse fragmento, fala dos olhos brilhantes. Então, eu acho que tem margem pra gente ter essa interpretação de que seria Apolo. Não é mesmo? Eu acredito que sim. Do que, nesse fragmento, no fragmento anterior, né, nesse fragmento fala de filhas produtoras de flores. No fragmento de Apolo, fala que ela vai subir ao leito florido de Apolo. Então a gente tem ali alguma coisa além do número, além de Apolo é o líder das musas, o leito de Apolo é florido, aí essas 9 filhas são produtoras de flores, não é mencionado, como eu disse, é uma inserção direta do autor, ou seja, pode ser qualquer divindade, não é, no fragmento não tá, que é Zeus, algo que eu acho errado, na verdade, né? Você deveria explicar no corpo do texto que
é uma inserção direta. Ninguém explica isso, né? Então, eu acho que tem margem pra gente achar aí que essa união realmente aconteceu e daí que se gerou as musas. Mas, como eu disse, é uma coisa que é aberta à discussão. O outro fragmento é o fragmento 292, que diz: por isso também se chama Perséfone, especialmente unida a Plutão, ordenando, junto com ele, as últimas porções do universo, que se une a Hades, e que dá à luz às Eumênides do mundo inferior. Como eu disse, aqui, obviamente, está atribuída a paternidade das Eumênides a Hades e Perséfone. Então, não tem porque o autor... É uma coisa muito engraçada, porque ele mesmo coloca esse fragmento e ele mesmo acha que é uma multiplicação das Eumênides, sendo que a filiação é dada, obviamente, a Hades. Então, eu não consigo entender como que ele chegou nessa conclusão, que seria uma multiplicação das Eumênides, né? A gente tem outros fragmentos também, falando da união de Perséfone, e eu quero trazer aqui também. 276. Orfeu, vosso poeta, diz que Zeus matou seu próprio pai, Cronos, e tomou a sua mãe, Reia, e deles nasce Perséfone. Então aqui você vê uma genealogia diferente. Esse também é muito interessante, que tem um nome místico, segundo o autor, de Perséfone. 277. Entre os temas tratados por Orfeu, isso é entre parênteses, tá? Os mistérios de Praxídique e as noites intratável Atela. Praxídique é uma divindade, e aí é o autor falando, esse é o fragmento é esse. Os mistérios de Praxídique e as noites da intratável Atela. E o autor diz que, né, a Praxídique é uma divindade da vingança, embora a tradução não seja necessariamente vingança, seja mais num sentido de justiceira, e é identificado com outras divindades, não só com Perséfone, né? Mas ele fala essencialmente de Perséfone. E Atela, ele diz que é um nome místico de uma Perséfone monstruosa, a quem a sua mãe não quer amamentar, que seria o fragmento 87. E o tema apareceria nas Rapsódias. E aqui fala também, outros fragmentos falam também do séquito que acompanha a Perséfone, né? Principalmente as Curetes e as Coribantes. Fragmento 278, é tão grande a superioridade deste, entre parênteses Cronos, que nem sequer necessita da custódia das Curetes, a diferença de Reia, de Zeus e de Coré. O fragmento 279 fala: a semelhante à dos Curetes é a classe dos Coribantes, que vai à frente de Coré e a protege em todas as partes, como conta a teologia. Por isso receberam este nome, né? A jovem é o outro nome de Perséfone. Então, falando que as Coribantes receberam esse nome porque elas são o séquito de Perséfone, de Coré, no caso. Realmente seria isso. Eu vou deixar os fragmentos também na descrição e colocar aqui na tela algum desses fragmentos para que vocês possam consultar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo, até o próximo vídeo. Beijos da Kari.